Olá pessoal, Éder Leal aqui. Hoje nós não temos operações, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 1º de maio, mas eu acho que, apesar de ser um feriado, é um ótimo dia para a gente poder estudar questões que não são relacionadas diretamente à parte técnica do day trade, tá? São questões que vão além da parte técnica, mas que são fundamentais. É parte de um dos pilares fundamentais para a gente poder ter consistência, tanto de ações quanto de resultados também no day trade. Eu considero que no mercado financeiro, no day trade, nós temos que ter três pilares muito bem claros, definidos e executados, tá? É a parte técnica, que é a parte que acho que até é mais simples de a gente conseguir identificar e começar a executar no mercado. Muito provavelmente é a primeira parte que todo mundo faz no mercado financeiro. A parte de gerenciamento de risco e capital, que também não é tão complicado assim de a gente entender, estruturar e começar a seguir. E a parte que vem da mentalidade, que aí envolve uma série de questões onde para cada pessoa é de uma forma diferente, tá? Mas todas elas necessitam de disciplina, de gestão emocional e talvez seja o ponto principal que separa um trader que não consegue ser lucrativo e consistente, principalmente, daquele outro que é consistente. A gente para pensar que a consistência ela vai além dos ganhos financeiros, tá? Ela vai desde a parte de executar todo dia a mesma coisa e ser regrado todos os dias, né? Ter consistência em executar aquilo que tem que ser feito. Eu acredito que esse pilar, que é a parte de mentalidade, seja o principal ponto para poder sustentar tudo isso. Como eu gosto de consumir conteúdos que são relacionados a essa área também, e principalmente da área de trade, eu vou compartilhar com vocês aqui um conteúdo que eu encontrei da Daniele Gurgel, que é uma especialista em neurotrading, e um bate-papo que ela está tendo aqui junto com o Renato Bertani, que é um trader e analista CNPI, e o André Moraes, que muita gente conhece, né, que é um trader, ele está há muitos anos aí no mercado, professor, referência de mercado para muita gente, tá? Eu nunca estudei nada do André Moraes diretamente, mas já vi muitos insights dele, já aprendi muita coisa vendo o conteúdo dele, principalmente da parte de comportamento do trade. Eu separei alguns pontos aqui que eu quero trocar ideia com vocês e eu acho que vai ser bacana aí para a gente poder pensar nesse dia de feriado e estudar um pouco mais. Então vamos lá. Então, assim, o desafio foi, todo mundo sabe o que tem que fazer, e era essa é a conclusão. Por exemplo, a pessoa sabe fazer um controle de risco sim, porque é contábil, mas ele não consegue executar. Todos os professores, sem exceção, eu acho assim, todos, batem fortíssimo na questão comportamental. Sim. Todos falam, escrevem, dizem, todo mundo lê, mas a mudança não acontece, porque ela fica restrita a um determinado parte do cérebro. Se fosse assim, a pessoa leria um livro de comportamento, de psicologia do trade, mudaria. O cara leria Mark Douglas e mudaria. Bastaria o André chegar e falar assim, cara, é o seguinte, olha, se você não sair da sua operação quando acontecer isso, você vai quebrar, vamos supor. Então, ele sabe cognitivamente o que ele tem que fazer. Ele ouviu perfeitamente, ele sabe reproduzir, ele sabe até escrever um livro sobre isso. Mas o comportamento, ele não é regido somente por essa parte que teoricamente sabe. A tomada de decisão, ela é o resultado de inúmeros processos, e em grande sua maioria, inclusive. Bom, eu concordo 100%, tá? Eu acho assim, eu também tenho livros aqui do Mark Douglas, como o Trader Disciplinado, tá? E também aqui o Trader Vencedor, tá? E também dentro do livro aqui que eu tenho do O Melhor Perdedor Vence, do Tom Hogarth, também é importante, tá? Todos eles, quando você está lendo o livro, você identifica as situações que ele cita ali e você se identifica completo. Você percebe que as coisas que o Mark Douglas escreve, que ele passou e que ele diz que acontece no dia a dia de um trader, acontece mesmo, que acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. E aí você, depois que termina o livro, você já diretamente começa a aplicar tudo aquilo ali, é mais difícil, tá? Por mais que você saiba que aquilo ali é importante, aplicar é bem mais difícil, tá? E também outra questão é, realmente, quando você faz um curso, né, você está estudando sobre mercado financeiro, provavelmente a pessoa que vai te ensinar vai te falar sobre controle de risco, sobre como você tem que gerenciar. Nos vídeos aqui, eu tenho um vídeo falando só sobre gerenciamento de risco. Agora, aplicar isso é mais difícil, porque aí desperta gatilhos em cada pessoa de uma maneira diferente. E ela acaba fazendo coisas ali entre seguir ou não, vai depender de quanto que ela é disciplinada ou não, e aí sim são questões individuais, mas que podem ser tratadas. Por exemplo, um pensamento probabilístico não respeitado, por quê? Porque não é natural a gente pensar assim.
O natural é a gente dizer, cara, eu vou tentar. Até porque na hora que a pessoa erra, ela pensa que assim, a subsequente pode estar certa. Até mesmo quando ela fala na aleatoriedade. Então a pessoa pensa que o aleatório, o seu exemplo que você deu, é que se sair cara a cara a cara, a próxima vai ser coroa. E isso é um erro, é um erro de pensamento, mas é natural. Aí é que tá, é natural. Para a pessoa. E aí a gente pode até falar o seguinte, toda vez que a gente começa a errar, né, digamos que a gente tomou um stop, a gente ter coragem de entrar numa... A gente estava, por exemplo, vendido e tomou um stop. A gente ter coragem de virar a mão e entrar comprado é muito fácil. Porque como a gente perdeu, dispara gatilhos na nossa cabeça de criar na gente coragem de enfrentar e de tentar buscar na próxima operação o resultado positivo. Então a gente vai acabar fugindo muito rapidamente do nosso operacional, da nossa execução, e até mesmo, de repente, encontrar possibilidades daquela operação se justificar para a gente poder entrar, mas nada mais é do que o nosso medo e o desconforto de ter perdido na operação anterior. Então isso aí acaba atrapalhando muito mais o nosso desenvolvimento, tá? Você pensa que toda vez que a gente executa algo errado e a gente acaba dando passos para trás, isso acaba nos atrasando como um trader. Então, se eu levo isso aqui a sério, se eu levo o dia a dia de trade certo a sério, e eu quero isso aqui por um longo prazo, né, por muito tempo na minha vida, eu tenho que fazer as coisas do jeito certo, com muito cuidado, né, e respeitando muito, para que, de repente, um dia ruim não me tire fora do mercado, não me jogue para trás do mercado. Vou dar um exemplo. Aqui no canal mesmo eu tenho a conta que eu estou mostrando, uma conta pública, com capital inicial de R$10 mil. Imagina que, de repente, eu estou com um capital de 10 mil e agora, por exemplo, eu fechei o mês de abril aí, já estou com mais de 15 mil. Aí, de repente, um dia ruim em maio, eu perco R$5 mil numa única operação. Aí eu vou voltar para os 10. De repente, na minha cabeça, até posso estar confortável ainda em voltar para os 10, porque, teoricamente, não perdi nada. Mas dali, de eu arriscar e perder muito mais, é muito fácil. E aí, imagina jogar fora todo o projeto aí, todo o desenvolvimento que eu vou fazendo mês a mês, né? Isso aí só vai me atrapalhar, aí só vai me jogar para trás, eu vou perder muito mais tempo. Então vale muito mais a pena eu ter esse controle. Você não vai de repente conseguir controlar, mas você precisa ter a consciência para poder entender quando isso está chegando, essa necessidade está chegando, e você ter prazer em seguir com disciplina aquilo que o seu operacional mandou e o seu gerenciamento de risco mandou. Então, voltando a repetir, o gerenciamento de risco a gente tem controle total. No nosso operacional a gente tem controle total. O que a gente não tem controle é o resultado da operação. Então, se a gente ficar confortável com o resultado, independente se ela for positiva ou negativa, mas a gente ficar confortável que a gente fez aquilo que tinha que fazer, da melhor maneira que tinha que fazer, e que no longo prazo o resultado vai ser positivo e a gente acreditar nisso, com certeza isso é uma evolução, faz a gente andar para frente no nosso desenvolvimento como um trader consistente. Agora, se a gente começar a mexer de qualquer forma, a gente vai voltar para trás. No mesmo exemplo que eu dei aqui sobre um capital de 10 mil, imagina se ao invés de 10 eu já esteja com 100 mil e eu esteja operando com o mesmo percentual de risco e eu estiver fazendo as coisas de forma aleatória ou então permitindo que a vontade de não perder, né, de controlar para não perder ou de me recuperar no mercado faça eu tomar mais risco do que o normal e eu volte lá para 50, para 30, para 10. Eu acabar saindo fora do mercado no longo prazo. Então vale muito mais a pena, e aí nesse sim eu acho que vale a pena a gente estudar sobre comportamento, acho que vale muito a pena a gente ler os livros do Mark Douglas, esses livros que eu citei, do Tom Hugert também, entre outros, tá? Porque se a gente conseguir identificar essas questões e controlar essas questões, com certeza a gente vai estar evoluindo no trade. Inclusive aí na série de vídeos que eu mostrei no mês de abril de 2025, para quem quiser acompanhar, tem vários momentos ali no mês de abril, tem um momento do mês de abril que eu tenho um drawdown forte, que eu corro um risco ali, um rebaixamento com uma sequência de perdas, mas eu não me desesperei, eu tive controle porque eu já estudei sobre isso, eu estava consciente nisso, tá? A principal vantagem que eu tive no mês de abril foi ter o controle e o foco, que eu já sei que se eu continuasse fazendo as coisas do jeito que deveriam ser feitas, eu poderia até ter um rebaixamento maior, ter um drawdown maior, mas inevitavelmente em algum momento o jogo vira de novo e eu ia ficar positivo e ia recuperar os valores anteriores ao natural, não recuperando o que eu perdi, mas ganhando novos valores até eu ter um novo topo no meu financeiro. E no mercado, comigo também sempre foi assim. Como é que faz para ganhar dinheiro nessa bagaça? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 100 trades. Ao final de 100 trades, eu leio e falo, o que eu fiz que deu certo? É isso aqui. Bom, então eu preciso intensificar isso. O que eu fiz
de ok, que deu errado. Perdoe, de trade que deu errado. É isso, então eu preciso parar de fazer isso. Ótimo. E a partir daí você tem um modelo que qual que é o meu objetivo aqui? É ganhar dinheiro. Então eu preciso melhorar aqui, ser melhor quando eu ganho e ser mais, perder menos quando eu perco para fazer isso dar certo. Foi o que eu fiz. É claro que eu não consegui isso em 3 meses, como o pessoal promete, né? Isso demorou alguns anos para a gente conseguir isso. Comigo também demorou algum tempo. Então, e é verdade, o André Moraes, quem sou eu para dizer para concordar, né? É óbvio que o André tá falando é correto nesse sentido. E imagina só, se você já fez o seu estudo, você já fez aí 100 trades do seu operacional e você percebeu que executando daquela maneira ali, em 100 trades você acertou, sei lá, 55%, e no final você ficou positivo, o que você tem que fazer a partir dali, no seu desenvolvimento ou repetir isso para que sejam 100 na vida real, 200 na conta real, 300 na conta real. De repente eu vou tentar ajustar para melhorar o meu payoff, melhorar meu desempenho, para de repente com esse percentual de acerto ou aumentar, ou então que com esse percentual de acerto eu ganho um pouco mais, eu vou tentar fazer os ajustes que eu preciso fazer com aquilo que deu errado, mas eu vou otimizar aquilo ali e no momento que eu tiver um padrão definido, eu vou só executar. E aí é que entra a disciplina. No momento que você já sabe o que tem que fazer, se você conseguir só executar ele, qual é a vantagem de mas só hoje eu vou colocar uma operação de preço médio. Mas só hoje eu vou mexer no meu stop. Não vai te ajudar em nada, só vai, na verdade, jogar para trás. Se você mudar uma vírgula disso que você está executando, você, na verdade, está fazendo um novo operacional. E aí, a estatística, aquela que você já validou, não vai servir mais para nada. Não é só que é natural, eu sinto prazer em fazer isso, entendeu? Mas uma coisa... Então, eu já acompanho o material do André Moraes, eu sei que ele já falou isso outras vezes também. Ele sente prazer em saber que ele terminou o dia fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Eu acho que isso é o bacana, sabe? Hoje eu também sinto a mesma coisa. Eu fico feliz de encerrar o meu dia, sabendo que eu fiz as operações que deveriam ser feitas, de olhar depois da noite o gráfico e saber que as entradas que eu fiz eu faria de novo, e que eu já coloquei na internet, que está ali, e construindo essa consistência. Sinto prazer nisso. Agora, o dia que eu ganhei ou o dia que eu perdi é apenas mais um dia. Então, o cara fez 10 operações vencedoras, ele tá drogado, ele tá dopado de um monte de químicos, que se ele não souber disso previamente, não tiver artifícios para se reestabilizar, o que ele vai fazer? Ele vai operar uma quantidade maior, vai, obviamente, uma quantidade maior, naturalmente, ele já está com outro setup interno. Certeza. De medo. Outra pressão. Ele vai perder um percentual significativo do que ele acumulou. Nesse momento, ele não aceita. Nesse momento, ele vai para tudo ou nada. Aí ele vai perder 50%, depois de 50% é tudo ou nada, literalmente ele perde tudo. Isso acontece com todo mundo. É verdade. E até assim, a gente quando tem umas operações positivas, uma sequência boa positiva, né? É normal que a gente se empolgue, que a gente pensa assim, tô há uma semana, porque nesse mês de abril de 2025 eu fiquei 2 semanas seguidas sem fechar nenhum dia negativo. O que eu sabia internamente? Olha, a qualquer momento eu vou fechar um dia negativo. Isso é ruim, porque eu acabo criando uma expectativa negativa na minha cabeça. E ao mesmo tempo eu penso o seguinte, que bom que eu tive, só que antigamente eu pensaria assim, quando eu estivesse perto de perder, eu pensaria, puxa, eu não posso perder aquilo que eu venho ganhando porque eu estou acumulando, estou numa fase boa. Hoje eu penso diferente. Eu penso assim, como eu sei que o loss vai chegar em algum momento, quando eu perceber que ele vai chegar, eu vou tentar fechar o primeiro dia de loss, depois da sequência positiva boa, o menor possível. Porque aí eu vou tentar, né, a não ser, claro, que eu tenho uma nova chance, mas senão eu vou tentar o menor possível para poder perder pouco. Mas principalmente eu vou tentar fazer aquilo que eu estou disponível para fazer. Vou ver as operações, vou entrar nelas sem medo e se fechar negativo, paciência, tá? Eu até tive essa sequência muito boa de 2 semanas sem loss e depois eu entrei em drawdown. Eu fiquei acho que 2 ou 3 dias seguidos tendo stop e rebaixou bastante a minha conta dentro do mês, né? E paciência, foi o que tinha que acontecer. Não, eu fui fazendo aquilo que eu tinha que fazer e não fiz nada diferente daquilo que era o planejado. E aí, pessoal, para cada pessoa é diferente. Então, reforço, por isso que é importante estudar sobre isso, prestar atenção sobre isso e se comprometer com você mesmo. A gente tem que se comprometer em fazer a coisa do jeito certo, tá? Porque se a gente sabe internamente que a gente tem que fazer e chega no dia e a gente não faz, a gente sabe que a gente fechou o dia negativo porque a gente fez as coisas erradas, isso gera uma cobrança enorme na gente, uma carga enorme e isso vai atrapalhar para o próximo dia de trade também. Todo o seu sistema ele se dirige para aquilo.
Ele se reorganiza para aquilo. Então, assim, a pessoa pode até conscientemente estar dizendo, não, já deu, olha, tem que parar aqui, mas não, ela não vai conseguir, porque ela vai agir com tanta automaticidade, só porque ela colocou uma ideia, um objetivo na frente dela. Então, eu tenho que fechar o dia positivo. Se ela tem esse único pensamento, é claro que eu estou ensinando aqui de um jeito super raso, a pessoa tem que entender isso profundamente, na entranha, porque se ela entender na entranha, ela não faz mais isso. Entendeu? Mas ou ela aprende na entranha ou ela aprende na prática. Mas na prática custa mais caro. Porque ela tem que fazer várias vezes. Bem mais caro. Aí ela vai ter que fazer muitas vezes e dizer, cara, é verdade, o dia que eu não pensei assim, deu certo. Putz. E aí é um ponto assim, eu passei muito por isso também. Que era ter uma meta em valor, né? Por exemplo, eu queria ganhar R$400 no dia. Aí deu R$380. E eu pensava, tá, mas eu queria 400. Aí faço mais um trade, mesmo que o operacional tenha dado a entrada. Faço mais um trade e aí perco. Aí eu penso, poxa, agora faltava 20 e agora eu tô menos 200. E aí você desencadeia ali uma série de coisas que tira da disciplina. Então a gente tem que pensar que o tempo todo no mercado ele vai dar condições pra gente sair da disciplina. Mas a gente tem que tentar se manter fiel, e por isso que eu sou tão a favor de a gente ter um plano, principalmente no papel, escrito no primeiro momento, pra gente poder ter algo que seja palpável, para no final do dia a gente ter certeza que a gente fez aquilo que a gente se comprometeu a fazer e comemorar isso inicialmente. Então, para quem vê ali, quando eu vou nos canais do pessoal do YouTube aí e vou falar sobre o dia deles, né, que eu gosto de entrar lá e deixar um comentário, curtir do pessoal que também produz conteúdo, eu geralmente foco nisso, de dar os parabéns por ele ter se mantido fiel àquilo que ele estava disposto a fazer, pela performance que ele teve no dia. Não pelo valor que ele fez no dia, que o valor tanto faz, mas principalmente da performance. Você fez aquilo que você disse que ia fazer e se comprometeu correto com isso. E às vezes a pessoa sai no negativo, mas ela fez tudo o que tinha que fazer. E paciência, é só um dia a mais de trade. Todos os nossos dias são independentes, então nosso compromisso aqui é só de fazer isso. E eu posso dizer para vocês com toda certeza, e é o trecho que ela falou agora, você mudar o seu pensamento, começar a comemorar os dias que você fez correto e não os dias que você ganhou necessariamente, com certeza você vai evoluir no trade. E é isso que eu espero que você consiga também. E se você tiver dúvida durante esse processo, quiser trocar uma ideia, sempre deixa nos comentários aí. Eu li muito conteúdo sobre isso e demorei muito para conseguir aplicar. Quando eu comecei a aplicar, eu estou seguindo certinho até hoje. Agora, que dá vontade, muitas vezes durante o trade, a gente sair fora disso, dá uma vontade grande. Muitas vezes acontece situações que a gente fica com vontade de mexer. Até porque eu já tenho tanto tempo na frente do gráfico, tanto tempo de operação, que às vezes não é do meu operacional, mas eu consigo imaginar que o movimento que vai acontecer no mercado é de tal forma e depois eu vejo aquele movimento acontecendo. Então, para que não aconteça de eu sair dessa disciplina, eu tenho que colocar alguns gatilhos. Terminei meus trades, fecho o gráfico e não fico acompanhando. Entendeu? Vou ver os canais do pessoal e tal, mas eu não vou ficar acompanhando o gráfico mais. Porque aí eu não vou criar em mim uma vontade de entrar de novo em alguma operação. Tenho na plataforma controle sobre o meu risco. E vá que um dia eu saia da disciplina, ali já está controlado. Tenho o meu plano de trade bem definido sobre as entradas que eu devo fazer. Tudo me ajuda e cria, e principalmente faz com que eu comemore no final do dia por ter feito da maneira certa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui nos comentários fixados o link do vídeo da Daniele, o vídeo completo para quem quiser acompanhar mais. É um bate-papo bem bacana, tem 1h e 26 minutos. Aqui eu peguei só alguns cortes os que eu acho que são principais aí do dia a dia. Tem os livros, tem muito conteúdo na internet. Eu acho que a gente, para poder levar a sério, inclusive no vídeo que eu falo sobre levar o day trade a sério mesmo, eu cito sobre isso. Para te levar a sério, a gente tem que ter prazer em estudar e principalmente prazer em executar essas questões que são desconfortáveis no day trade. Beleza? Espero que você tenha um ótimo feriado aí, de estudo também principalmente. Vamos agora para o mês de maio aí com tudo, né, fazer as operações que a gente tem que fazer. E, se Deus quiser, fechar um mês positivo dentro da disciplina principalmente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva aí no canal para poder acompanhar meus próximos vídeos. Aqui no canal eu estou mostrando um projeto chamado de 10K, onde eu tenho uma conta pública no valor de R$10.000 e todas as semanas eu mostro para vocês como eu faço o gerenciamento, a definição do meu risco por trade, para poder provar que no longo prazo, se você tem uma técnica correta, você tem um gerenciamento de risco e capital decente
e uma mentalidade correta, com disciplina, você consegue ser lucrativo no day trade e não aquilo que a gente é acostumado a ver na internet, o pessoal apenas ganhando e parecendo que são super traders e na verdade não são, tá? Eles têm até outros interesses também no mercado. Beleza, pessoal? Então espero que você tenha um ótimo descanso aí e até o próximo vídeo.